É o seguinte, vocês têm acompanhado um pouco o Instagram? Como é que tá isso? Vocês vão me respondendo para a gente... Porque eu preciso saber para eu entender mais ou menos por onde eu vou transitar com vocês. Eu vi alguns vídeos do Instagram, mas me lembrou muito das aulas também de psicologia e a do ego. Eu lembro que alguns pontos que você falou, eu lembro de ouvir nas aulas. Tá, beleza. Bom, o que acontece? Primeiro ponto, o que está acontecendo? Por que nós estamos atravessando o que nós estamos atravessando? Bom, qualquer tradição espiritualista que vocês pegarem, e vocês podem pegar, assim, das bíblicas, então as nossas religiões tradicionais, as religiões orientais, e até os índios, que não têm contato nenhum com essas religiões, eles vão falar a mesma coisa. Na Bíblia, o Espírito Santo é luz, certo? E o que é essa perspectiva da luz? O que significa essa perspectiva da luz? É uma metáfora que está dando luz sobre as trevas. A gente precisa entender um pouco, porque aí a gente entra numa questão espiritual mais profunda. O que é uma treva? Geralmente a Igreja Católica, e aquilo que eu sempre falo, eu posso falar da Igreja Católica, né, porque já fui até catequista, a Igreja Católica vai pregar que essa treva é um inferno, é um lugar de expiação eterna, de dor eterna, de sofrimento eterno. Se a gente ficar no discurso da Igreja Católica, isso coloca a gente para arder no mármore do inferno o resto da eternidade, né? E assim, os católicos aí me desculpem, mas eu não acredito num Deus que faria isso com o seu próprio filho, não. Então eu acho que existe uma outra perspectiva. Bom, mas aí tem um ensinamento. O que significa, então, essa treva para a nossa experiência aqui? O que é a treva para o ser humano? A treva para o ser humano, e que aí a gente fica num sofrimento relativamente eterno, mas eterno pelo menos dentro dessa vida, é eterno, é a não compreensão das coisas. Então, a treva que o ser humano passa está dentro da cabeça. É não enxergar o caminho espiritual, é não enxergar, é não compreender o que está aqui fazendo, quais são os propósitos disso aqui, e entender toda a realidade, de um modo geral, de uma maneira distorcida. O trabalho com o ego vem trazer formas de distorção da realidade. Tá? Vocês estão me escutando aí tranquilo, né? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Se tiver dúvida também, pode me interromper. Bom, então, o ego, ele, de um modo geral, ele é uma forma de enxergar a realidade de uma maneira distorcida, tá? Então, a treva no ser humano é todo esse processo de não compreensão da verdade, de não compreensão das coisas. E aí isso acaba jogando a gente em relações complicadas, em relações que doem mesmo, que são problemáticas, que são doloridas, né? Então, tá claro um pouco isso? Tá indo? Não vou estender demais, não, porque é muita coisa, mas assim, a treva de um modo geral para o ser humano é isso. Então, eu vou Alexandre, colocar... tem uma pergunta no chat. Você quer que os alunos mandem no chat ou prefere que abra o microfone para falar? Eu prefiro que abra o microfone para falar, nós estamos em casa. A Thaís Moreira perguntou quais são suas perspectivas para o mundo pós-pandemia. Tá, mas aí, mais para frente eu falo isso. Deixa eu explicar o que está acontecendo e aí eu entro nisso, tá? Bom, beleza. Então, eu vou resumir. Se eu fosse resumir, então, a pandemia, a treva do ser humano é
o período de inconsciência. Tá? E sobre a treva, então, é jogado luz. Né? O Espírito Santo é luz, as tradições orientais vão trazer a luz, os índios têm vários rituais de cura, e o deles, Konichipan, traz a luz. Então, o que é esse trazer a luz para a treva? É trazer a consciência, é trazer o entendimento do que somos de verdade, do que nossa sociedade é, e de qual papel que a gente está tendo nessa produção de tudo que está acontecendo. Tá? Esse é um ponto. Ok. Vocês têm alguma dúvida de que o planeta estava atravessando um processo de treva gigantesco? As relações do jeito que elas estão acontecendo. Olha o problema social que nós estamos enfiados no Brasil já tem um tempo, e a situação lá vem só se agravando. Vários países da Europa quebrando. A gente tem vários presidentes de alguns países importantes no mundo que tem um posicionamento muito extremista, neonazismo crescendo. Então, assim, a coisa estava ficando complicada mesmo no planeta, né? Estava precisando de uma intervenção. Estava na hora do ser humano tomar um chacoalho, assim, né? Eu brinco, mas assim, quando eu quero explicar muito rápido para alguém o que está acontecendo, eu falo assim, quem aqui já ficou de castigo para repensar as coisas erradas que estava fazendo? Quando não tomou uma surra, né? Mas geralmente assim, tá aprontando demais, fazendo treino errado demais, ou vai pro quartinho pensar nas coisas que tá fazendo de errado, ou toma uma surra. Trata as crianças, então beleza, vou tratar vocês dessa maneira. É assim que funciona. Todo mundo de castigo e deu uma surra no monte. De um modo geral, é isso. Estamos recolhidos dentro de casa para pensar nas coisas. Só que eu não enxergo isso como castigo, como vingança de Deus ou da natureza, não. Eu acho que isso está escrito há muito tempo. Há muito tempo. Pela trajetória que a condição humana vem traçando, isso já estava nas escrituras já. Ok. Entendidas essas duas coisas, eu vou ter que voltar um pouquinho em algumas coisas que estavam acontecendo no planeta. Vocês têm visto, já tem um tempo, que tem se falado muito de aquecimento global, calota de gelo derretendo, transformação nos padrões da natureza. Isso é um tema que tem sido recorrente nos últimos anos, né? Ok. Isso, na verdade, tem uma explicação importante em cima disso. O que acontece? Tem um estudo de um físico que se chama Schumann, e o estudo se chama ressonância Schumann. Eu não sei a origem, tinha uma ligação com a NASA, alguma coisa assim. Ele, por um tempo, e isso vem acontecendo até hoje, ele estudou, a ressonância Schumann, ela vai estudar a frequência de rotação da Terra. Até o final da década de 90, a Terra girava em 7,83 Hz. E agora, eu não sei, 2000 e alguma coisa, eu não sou muito preciso com as datas, a Terra girava em quase 22 Hz. Vocês têm noção do que é aumentar a rotação da Terra 3 vezes? Vocês têm a sensação que o dia passa mais rápido? E realmente está passando mais rápido. Mas não é por causa de uma questão de relógio. É por causa de uma questão de rotação da Terra. O que acontece? Tudo no planeta só existe por causa do Sol. A primeira coisa que aconteceu no planeta Terra, para a constituição do planeta Terra, milhões de anos atrás, foi um facho de luz. Era tudo escuro. Então, o Sol organiza toda a existência do planeta. Aonde tem mais Sol, tem toda uma vegetação, e aí a falta da vegetação, né, a vegetação vai ficando mais rala, as plantas não aguentam a luminosidade, mas vai tendo homens com características específicas de pele, de pensamento, bichos específicos, uma vegetação super adaptada.
Quando a gente vai para o extremo oposto, para as calotas de gelo, outro tipo de vegetação, outro tipo de bicho. E aí, as características dos homens nativos, dos animais e da vegetação e dos minerais, os 4 reinos da Terra, o que define as características de cada lugar é a incidência de raio solar. Então, é o raio solar que vai determinar tudo que existe no planeta. E aí, vocês param para imaginar que é a intensidade do raio solar que vai fazer a determinação. Agora, nós temos 3 vezes mais incidência de raio solar sobre o planeta, sobre a superfície do planeta. O que vocês acham que vai acontecer com a natureza? Estão entendendo? Vai mudar completamente o padrão de tudo. Vocês podem perceber, esse ano, o mar invadiu o Espírito Santo e invadiu um pedaço de São Paulo. Está mudando a corrente, as marés. Julho choveu, não fez frio. Choveu de uma maneira que não chovia há muito tempo atrás. Isso tudo já é uma reverberação da adaptação que a natureza está fazendo à incidência solar que ela está recebendo. E também, no ano passado, houve uma inclinação no eixo da Terra, que também, se a Terra inclinou, significa uma nova incidência de raio solar. Tá? Então, assim, isso tem inúmeras implicações para o planeta inteiro. Vai mudar muita coisa. Vai mudar as correntes marítimas, vai mudar as correntes de ar, vai mudar o padrão da natureza, vai mudar muita coisa. Tá? E, assim, eu estou com uma expectativa particular de que, como está tendo mais incidência do Sol, uma coisa que vai fazer regular a temperatura, eu estou tirando essa conclusão por causa desse ano, mas é um ano só, então não dá para tirar uma conclusão, mas a minha hipótese é que vai chover mais. E isso, se for isso mesmo, vai ter uma reverberação interessante na natureza, porque vai dar mais vida para a natureza. E aí, isso pode significar, se for o que eu estou falando, o reencontro do homem com a natureza. Tá? Que um dos grandes problemas que a nossa sociedade está vivendo hoje é a falta de conexão com a natureza. Os Guarani falam isso. E a maior prova da falta de conexão com a natureza que o homem tem é que são 12 meses que o homem criou, só que um ano é 13 luas. Então isso mostra a desconexão. Né? Se tivesse alinhado com a natureza, teriam que ser 13 meses de acordo com as fases da lua. Mas beleza, esse é outro assunto. Bom, entendido esses pontos, aí a gente entra para algumas questões, tá? Eu estou falando, então, que o Sol é o que dá a origem da vida em toda a superfície do planeta. E aí é o seguinte, vocês entendem que o Sol é luz? Aí, aquela luz que eu estava falando lá no começo, luz do Espírito Santo, a luz dos índios, a luz das tradições orientais, a luz sobre a treva. Eu falei que a origem do universo era tudo escuro, a simbolização da treva, e que foi dado um facho de luz, e aí a vida começou a existir. Tá claro? Então, isso é uma metáfora para nós, um grande ensinamento da natureza, no seguinte sentido: qual é a fórmula para a nossa existência verdadeira? Qual é a fórmula da vida? Luz. Entenderam? E aí, qual é a maior representação de luz que existe no planeta Terra? O Sol. Então, o que dá a luz para o nosso planeta? O Sol. E lembrando que luz é consciência. Tá claro? Então, olha o movimento que está acontecendo no planeta. Foi dada incidência solar, foi dado luz. E aí, o que acontece, então, quando é dado luz? A gente começa a enxergar as coisas. A gente começa a ver, é consciência, a gente começa a ter consciência das coisas. E aí a gente começa a ver um monte de coisa que está acontecendo. Não coincidentemente, eu adoro essas coincidências, eu não sou muito ligado nessas coisas de zodíaco, de tarô, eu não sou muito ligado nisso. Mas eu estou lendo um livro que é um mapa do caminho espiritual que tem uma relação com os trabalhos em umas casas do zodíaco. E tinha um trabalho na Casa de Leão que eu fiquei um pouco... tive que aprofundar e tudo, fui pesquisar umas coisas na internet para entender. E aí eu achei que o ano de 2020 é regido pelo Sol. Então, é o ano da regência de luz no planeta. É o ano da regência da consciência.
estão entendendo, então, por que que no ano de regência da consciência, o planeta tem 3 vezes mais intensidade de luz solar, ou seja, tem 3 vezes mais luz, e por que então que acontece uma pandemia, que essa pandemia, todo ser humano na face da Terra, que está na matéria, que está no corpo, está passando por isso. Não tem um que escapou. Não tem um. Só para vocês terem uma ideia, eu falei isso há uns 20 dias atrás com uma pessoa, eu estava conversando essas coisas, e eu falei assim, e ó, eu aposto com vocês que os índios, os vizinhos lá da aldeia que eu costumo frequentar, eu aposto que eles estão passando por isso também. Não de uma maneira de consciência, mas pelo menos de vibração. E aí, na semana seguinte, eu vi uma notícia na internet, foi a Marina que me falou, que eles fizeram contato. Eles nunca tinham feito contato. No meio da pandemia, eles fizeram contato. Então, isso para mim é prova de que eles podem não saber o que está acontecendo. Mas tem algo que está reverberando lá dentro a ponto de fazer eles fazerem contato. Então, vocês estão vendo assim, uma tribo isolada que não conhece homem branco, quando viu alguém diferente deles, atacou para matar. Não tem a menor ideia de pandemia, do que está acontecendo, mas tem alguma coisa que reverberou lá, que pela primeira vez na história da aldeia deles, eles fizeram contato com outra aldeia. Então aí vocês vão vendo que é um processo uno, universal. E aí, que ser no universo que tem uma característica una, universal, é Deus, é a força superior. Então vocês estão vendo que não vem de qualquer lugar. Não tem essa história de que é o mal assolando o planeta. Não, é um momento de iluminação da condição humana. Eu estou falando essas coisas do sol. Eu estou falando essas coisas do sol e da luz para vocês verem a coerência das coisas. Porque não é só a fala. O que eu acho importante dessas coisas que eu venho dizendo é a coerência da verdade. Que eu acho assim, toda verdade se confirma. Então toda existência se confirma. E o que eu acho muito interessante é essa confirmação. Então, tem uma coerência. Deus é muito coerente, padronizado. Então, tem uma coerência muito grande para esse momento que está acontecendo. Esse momento ele já vem sendo preparado há muito tempo. Desde o final da década de 90, que a Terra está elevando a frequência dela, para daí ter mais luz, ter mais iluminação. Porque o ser humano está precisando de iluminação, está precisando de luz. Então vocês podem ver que não é um negócio que aconteceu da noite para o dia, não. Não é um vírus que resolveu existir do nada num determinado lugar, ou que foi produzido pela China ou pelos Estados Unidos. Tudo bem que o ser humano vai usar isso para N coisas, inclusive para ganhar dinheiro, que eu não sei se vocês estão vendo que a riqueza dos ricos do mundo aumentou 50% nessa brincadeira. Tudo bem, tudo bem. Esse é a condição humana, e eles não estão nem percebendo isso que está acontecendo, nesse sentido tão profundo. Mas é um problema deles, e depois eles vão ter que resolver isso, e um dia eles vão resolver. Tá? Não sei se vai ser agora. Mas, enfim, vocês vão que é um movimento que está sendo preparado há muito tempo. E tem uma coerência de sinais materiais, físicos, que são coerentes com essa perspectiva de iluminação. E eu acho genial, que eu falo que Deus é muito simples. A gente fala dos mistérios de Deus, mas Deus não tem mistério. Deus é muito simples. O negócio é que a gente não consegue alcançar a compreensão dele e fala que ele é misterioso, mas não é, o mistério está na nossa cabeça. E essa simplicidade de Deus é o momento de iluminação da Terra. O que ilumina? Sol, puf, botou luz no planeta. Estou percebendo? Eu acho assim, isso é um tapa de luva na cara da gente, né? Porque a gente acha Deus assim, aquela coisa complexa. Não é. O ser humano está precisando de luz. O que é luz? Sol. Pronto, gente, vamos dar sol. Resolvido. Olha que bacana, que simplicidade, né? Bom, alguma pergunta até aqui? Ainda, estou entendendo?
Tranquilo? Vou seguir. Ok? Beleza. Aí, vou abrir umas coisas para vocês aqui que vocês não vão me ver falando dentro de sala de aula, porque não estou dando aula, eu posso falar algumas coisas, né? É, beleza. Preciso até caludo, como para tirar a blusa. Seguinte, como que acontece a evolução do ser humano? Como que é isso? É, ser humano, isso eu falo, né, em sala de aula, tudo é frequência de vibração. Tudo é frequência de vibração. Eu estou falando que a Terra aumentou a frequência dela. Tá? Então a Terra tem uma frequência de vibração, o ser humano tem uma frequência de vibração. O ser humano vibra em torno de 400 Hz. Tá? O amor é 532 Hz. Então vocês vão vendo que o ser humano não conhece a frequência do amor. O ser humano não sabe o que é o amor. Quem fez sociologia comigo já falei isso dentro de sala de aula. O ser humano não sabe o que é o amor, porque ainda não alcançou essa frequência. Ok? Bom, isso é uma. Entrando nos outros pontos, isso é uma característica muito específica da terceira e da quarta dimensão da Terra, e não coincidentemente, nos estudos espiritualistas, eles estão falando que 2019, em março de 2019, a Terra abriu a quinta dimensão. E as explicações sobre a quinta dimensão, eles falam que é a dimensão da verdade, é a dimensão da consciência. Então, olha a coerência da coisa. É aberta a quinta dimensão da Terra, que é a dimensão da consciência, que é onde o ser humano vai começar a adquirir consciência para chegar no céu. Quando o ser humano, então, vai começar a entender a verdade, que vai ser a verdade do amor, que vai permitir acessar a sexta dimensão, que é o céu. E aí, abre-se a quinta dimensão da Terra, que é a dimensão da consciência, que é a dimensão da luz, que é a dimensão do entendimento da verdade. Nessa brincadeira, então, a quinta dimensão ela só abre porque tem a incidência solar, preparando a quinta dimensão, que é para dar luz. E aí aconteceu a pandemia. Eu não acho isso coincidência. E foi interessante porque eu li essa notícia recebi essa notícia da quinta dimensão em março do ano passado. E através de um grande amigo, e isso ficou na minha cabeça, eu fiquei sem entender como que ia ser, o que, que ia ser. E aí, um ano depois, exatamente um ano, porque foi em março de 2020 que veio e aconteceu tudo. Então, para mim, tem uma coerência gigantesca. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas para mim tem uma coerência gigantesca. Assim. É coerente com o que é a quinta dimensão, é coerente com a iluminação, é coerente com a incidência solar, é muito coerente. Então, é um período. E aí, é coerente também com o processo terapêutico. Porque quem já me acompanhou, quem já fez os trabalhos, o que, que a gente sempre fala no trabalho, o que, que às vezes eu falo em sala de aula, na disciplina da psicologia, eu trago um pouco essas coisas. E o que, que é o grande ponto do processo terapêutico? É a hora que a gente encerra as distrações externas e a gente consegue ter um olhar para dentro, para ver as nossas coisas. Então, qual é o jeito que se tem, que o ser humano tem de ter consciência? É parando de viver as distrações. Por isso que um período de pandemia é tão difícil. Porque olhar para dentro é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Porque a gente vai encontrar dor, a gente vai encontrar um monte de coisa que o discurso social fala que não pode existir. E aí a gente quer fingir para nós mesmos que a gente não tem essas coisas. Só que isso faz parte da vida. Isso é normal. E para essas coisas sumirem do jeito que a gente quer que elas sumem, a gente precisa viver elas. Só que qual é a única forma que tem de viver elas? É saindo do externo, interrompendo as distrações, e aí a gente vai ter um olhar interno, vai olhar para dentro. E aí, olhando para dentro, é que a gente vai conseguir enxergar a nossa verdade.
aonde que eu preciso mudar, aonde que eu preciso melhorar. Aí a gente vai começar a ver a nossa perversidade. Aí a gente vai começar a ver aquilo que a gente tem de ruim. Então, o que está sendo essa pandemia, no final das contas? Olha só, eu estou falando que é um momento de luz e que para a gente conseguir essa consciência que a luz traz, a gente precisa parar tudo, parar o externo, a gente tem que parar de trabalhar, a gente tem que parar de ir para balada, a gente tem que parar de tomar os goles, de tomar os porre no bar. Tem que interromper essa anestesia social, tem que interromper essa morfina. É como se a gente fosse usuário de droga. E o usuário de droga é isso. É o cara que está tentando dar uma anestesia na vida dele, porque ele não está conseguindo mais anestesiar com os pensamentos focados nas distrações externas. E o que a gente tem muito de distração externa? Sexo, a riveria, álcool, as baladas, trabalho, esses encontros sociais que envolve como se uma maneira de se entorpecer, assim como as drogas. Então, isso são entorpecentes também. Então, o ser humano tão viciado nesses entorpecentes sociais, com tanta perversidade dentro, não quer olhar para dentro, só quer olhar para fora. Então, aí o que acontece? Qual a única forma que tem do ser humano dar um salto, começar a tomar consciência de umas coisas? Porque é o momento da consciência, quer o ser humano queira, quer não queira. Tem todos os sinais físicos que vocês quiserem. E eu tô citando aqui vários sinais físicos, porque eu não estou nem falando da espiritualidade, porque a espiritualidade é algo abstrato, e aí fica naquele discurso de acredite se quiser. Então, eu estou dando aqui para vocês um monte de manifestação física, porque a maior prova que nós temos da existência das coisas é o físico. Estou mostrando para vocês um monte de manifestação física das coisas que estão acontecendo, para vocês terem uma noção. Então, olha a coerência do negócio. Estou falando que a forma que a gente tem, então, da gente dar um salto, da gente evoluir, é a gente interrompendo as distrações. Aí vem uma pandemia e retira a gente das distrações. E coloca a gente num contato profundo com a gente. E é o ano do começo da iluminação. É o ano do começo da consciência. Quinta dimensão está aberta. Dimensão da consciência. Como que a consciência começa? Olhando para dentro. Interrompendo as distrações externas. Tá claro isso? Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? É um momento, gente, de consciência da humanidade. A humanidade vai atingir a plena consciência agora? Não, não vai. É só o primeiro passo. Mas vocês têm noção o que é o primeiro passo? Muda tudo. A humanidade não volta para o lugar mais. Claro que tem muitos aqui que vão continuar. Tem muitos que vão continuar aonde estavam. Mas, de um modo geral, a galera tá levando a frequência. Aí, então entrando aonde eu estava falando antes, que é a questão como que o ser humano evolui, tá? Bom, eu estou falando então de frequência das dimensões da Terra. Cada dimensão é uma faixa de frequência. Eu já falei muito dessa questão da por que a gente é frequência de vibração, né? O átomo vibra, e aí, quando o átomo vibra, cria um campo magnético. Então, tudo no planeta é frequência de vibração. Cada ser humano tem uma faixa de frequência de vibração. Então, a gente oscila entre uma faixa mínima e uma faixa máxima. O que determina essa faixa mínima e essa faixa máxima é grau de evolução. E evolução, eu falo espiritualidade, tá? E a espiritualidade, a grande marca da espiritualidade é a consciência. Então, olha a coerência das coisas. É a hora da humanidade se espiritualizar, que é a hora da consciência. Então, à medida que a gente vai tomando consciência das coisas, a gente vai se espiritualizando. E à medida que a gente vai se espiritualizando, vai abrindo campos de consciência. Esses campos de consciência eu chamo de campos de informação. O Berg Luckman, para quem lembra da sociologia, vai chamar de acervo de conhecimento social. É como se fosse um acervo de conhecimento mesmo. O que acontece? A gente
entra numa faixa de frequência, e não sei se vocês já observaram isso. Quando a gente dá um salto, a gente passa por um momento, está num momento de êxtase, a vida dá uma estabilizada. Por que a vida dá uma estabilizada? Porque a gente começa a entender um monte de coisa que está acontecendo. Aí, logo em seguida, tem muita gente que gosta de ficar aí, que não quer ir para frente, porque aí fica confortável, né? Estou aqui, estou seguro. Estou sabendo o que está acontecendo, é uma falsa sensação de controle. E prefere ficar aí. Eu já sou kamikaze, esse eu já sei que é o trampolim, eu pulo. O que acontece? Quando a gente se entrega, aí a gente acessa um novo campo de frequência. Aí a gente sai daquela faixa que a gente estava e sobe para uma outra faixa de frequência. É assim que a humanidade vai chegar em 532 Hz e entender o amor. Não sei se 532, 534, uma coisa assim. E aí que a humanidade vai chegar e vai entender lá, dando esses saltos. E o que está acontecendo agora é um salto da humanidade. Tá? Então, eu creio assim, ela está perto dos 400, daqui a pouco vai estar perto de 500, vai começar a entender o amor. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Aí, à medida que a gente vai, então, que a gente dá esse salto, a gente entra numa nova faixa de frequência. Aí, essa nova faixa de frequência tem um novo campo de informação. Tá? Tem um novo campo de informação. Me dá só um minutinho, vou tirar essa música que eu tô com calor. O que foi, Mel? Hum? Bom, vamos lá. Beleza. Então, à medida que a gente entra nessa nova faixa de frequência, a gente acessa um novo campo de informação, aí abre um entendimento para as coisas. E abre um entendimento para um monte de coisa nova. E aí a gente vai saindo do mundo material e vai começando a perceber outros tipos de manifestação ao nosso redor. E aí a gente vai percebendo um outro mundo, que o mundo não é só esse discurso social que a gente vê. Esse discurso social está mais ou menos assim 350, 370 Hz, que é a característica da terceira dimensão transitando para a quarta. O mundo material, que tudo é em função da matéria. E aí tem umas manifestações que a gente nunca consegue entender. À medida que a gente vai fazendo esses saltos, que a gente vai evoluindo espiritualmente, aí a gente vai começando a entender algumas manifestações que acontecem com a gente que não tem explicação dentro da explicação social. E se espiritualizar, evoluir, é isso. É começar, a compreensão. Consciência, que eu estou falando, luz, entendimento, iluminação. Iluminar é ter entendimento. E aí você vai começando a ter um entendimento do funcionamento do todo. Aí é o funcionamento do mundo, é o funcionamento do ser humano, é o funcionamento do social, é um outro tipo de funcionamento, é um outro tipo de perspectiva. Tá indo? Beleza. Então, aí a gente vai transitando, vai aumentando as faixas de frequência, tá? E pouquíssimas pessoas no mundo conhecem a frequência do amor. E o amor é uma frequência, tá? O amor não é nada disso aí que o ser humano fala que é, não. O amor é uma frequência. E aí, depois, é outro assunto, se vocês quiserem, eu faço um só sobre o amor. Ok. Bom, falei aí umas 4 ou 5 vertentes, tentar juntá-las agora, tá? Primeiro ponto, eu falei que a Terra elevou a frequência dela. E estou falando, então, que o ser humano está elevando a frequência dele. Vocês já viram encontro de duas ondas, o que acontece? A onda, ela tem um comprimento, ela tem um tempo e ela tem intensidade. E vamos pensar, pense num navio cargueiro no mar, e à medida que ele vai passando, atravessando o mar, ele vai formando uma onda. E aí pensa uma pessoa de caiaque do lado do navio cargueiro. O que a onda do navio cargueiro vai fazer com o caiaque? E o que a onda do caiaque vai fazer com o navio cargueiro?
Moral da história. O remador vai tomar um caldo, né? O cara do caiaque vai se afogar, vai tomar um caldo. Beleza? Então, vocês imaginam se a Terra aumentou 3 vezes a frequência dela, ao tamanho da Terra. O que está acontecendo com o ser humano dentro dela? Então, se a Terra está elevando a frequência dela, a humanidade inteira está elevando a frequência dela. Física, física purinha, física quântica, purinha, matéria pura. Pela intensidade da onda que a Terra vibra e como ela está fazendo uma alteração de frequência, uma elevação de frequência, vai reverberar em todo mundo. Vai todo mundo passar por isso. Está todo mundo passando pela alteração de frequência. Então o planeta inteiro está elevando a frequência. Aí eu volto. O que, que significa elevar a frequência? Entendimento, luz, compreensão, consciência. Tem jeito de aumentar a compreensão, de aumentar a consciência sem luz? Não. Aí vem o sol e despeja a luz em nós. Inclusive, o que tem feito a Terra acelerar a frequência dela é a incidência de luz solar no planeta. À medida que o Sol vai intensificando a incidência, a Terra vai aumentando a frequência. Então, estão entendendo toda a preparação que o planeta está passando para esse momento de elevação de frequência do ser humano? Todo esse movimento que o planeta está passando para que o ser humano eleve a sua frequência. Tá claro? E aí, como eu estou falando que ondas elas são pesadas, a gente tem uma massa em terceira dimensão, que é uma massa que puxa a frequência da Terra para baixo. Então, o que, que eu preciso fazer com essa massa para ter um salto de frequência no planeta? Eu preciso limpar. Como que eu vou limpar? Eu coloco um fenômeno global que vai fazer uma limpeza. Aí vocês observem uma coisa. Vocês já pegaram a lista dos 10 países com o maior número de Covid do planeta? Vocês deram uma olhada já? Quem é o primeiro? Estados Unidos? Vou falar com vocês que nem não. Subnotificando, igual nós subnotificamos no começo, o Brasil está em primeiro lugar. E como bom Brasil, está mentindo e escondendo as coisas, para falar que não está. Mas é nós somos os primeiros. E vocês que é um país, me aponta um país mais complicado que o Brasil, socialmente. Que outro lugar que precisava de uma limpeza maior do que aqui? Então, precisava limpar. Assim, claro, tem a dor, tem tudo, mas é um momento de limpeza que está acontecendo. E não coincidentemente no Brasil. Aí o segundo lugar é Estados Unidos. Um lugar que quer conquistar o mundo inteiro, quer controle sobre o mundo inteiro. Depois a gente tem, eu não sei a ordem exata, mas tem Inglaterra, Alemanha. A Inglaterra ainda tem uma mentalidade de monarquia. A Alemanha tem o neonazismo crescendo, ainda tinha que limpar, tem que limpar algumas coisas ainda das 2 guerras mundiais. Itália é o país mais corrupto da Europa. Então, assim, eu não posso afirmar, tá? Não tô falando que é isso. Eu estou falando que tem aí uma certa coincidência acontecendo. Estou entendendo? Tem uma certa coincidência acontecendo. Se é isso, eu não sei. Então, pode ser um momento de elevação da frequência, dando uma limpada na frequência de baixo, para poder permitir a frequência de cima crescer mais. E aí tem toda essa questão de iluminação,
de elevação de frequência. E por isso que eu falei, em termos de vibração, o planeta inteiro está dentro do barco. A Terra, o tamanho do organismo que ela é, alterando a frequência dela reverbera em todo mundo. Não tem um ser humano que escapou. Alguns pais podem nem ter conhecido o Covid, tudo bem, mas a frequência passou lá. E se não conheceu, porque tem uma galera mais alinhada. Nova Zelândia quase não teve caso. E vocês já me viram falar da Nova Zelândia. Tá? Entenderam até aqui? Thaís, está respondido um pouco a sua pergunta? Tá por aí? Gente, pode abrir o microfone para responder, viu?